Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre a primeira reunião com o cliente, como é que tem que ser, né? Mas antes disso, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e me acompanha lá no Instagram, que é Carol Lisboa Arquiteta, vou deixar passando aqui na tela. Primeiro passo na reunião do cliente é assinar o contrato. Né? Não sei como é que funciona aí com você, mas quando o cliente fecha o contrato comigo, né? Geralmente é através de uma videochamada, né? Nem sempre eu faço reunião antes do fechamento do contrato, né? Por conta dos custos, né? Claro, de deslocamento, que nem sempre é viável. Tem cliente que só quer um orçamento por curiosidade. Então, geralmente eu marco essa primeira reunião de orçamento online. Tá? Aí depois, quando a gente fecha o contrato, eu pego todos os dados do cliente, elaboro o contrato, aí geralmente eu mando para ele antes para fazer a leitura do contrato, e aí sim a gente marca essa reunião, tá? E aí no contrato eu vou fazer um vídeo específico sobre todas as cláusulas, né, que você precisa colocar dentro do seu contrato. Vem toda essa parte de cronograma, então a primeira reunião, né, a assinatura do contrato, tá? Nem sempre eu faço na primeira reunião a parte de levantamento de medidas, por conta do meu cronograma, tá? Porque geralmente quando eu saio para visitar a obra, fazer reunião com o cliente, eu já vou com a agenda bem contada. Então eu gosto de deixar esse dia do levantamento um dia só específico para isso, porque eu consigo tirar prestar mais atenção nas medidas, e na primeira reunião eu consigo ouvir mais a cliente, né? Não preciso me dividir em duas coisas. E essa é a próxima dica, né? Seja ouvinte. Quando a gente é contratado, as pessoas costumam falar muito, porque ele quer ter certeza de que a gente está compreendendo as necessidades dele. Então, seja ouvinte e, se puder, anote os pontos que você acha principal. Na maioria das vezes, eu gravo o áudio para que eu possa ouvir depois, e eu consegui identificar os pontos necessários para a elaboração daquele projeto. E nessa conversa, né, você vai conduzir o cliente, claro, porque senão ele fica falando ali o dia inteiro e nem sempre é aquilo que a gente precisa saber. Então eu vou conduzindo, né, o cliente, fazendo algumas perguntas bem objetivas para que eles consigam realmente explicar aquilo que a necessidade deles. E aí você vai anotando, né, porque depois você vai montar o programa de necessidades, aquele que a gente aprende na faculdade, só que dessa forma mais, digamos que natural. E o importante é que você seja paciente, né, com o cliente, porque a gente acaba tendo um pouquinho da psicologia, porque aquela dor, né, do cliente, tem clientes que se abrem mais, outros que se abrem menos, então as suas perguntas precisam ser certeiras. Vou dar um exemplo, tá? Digamos que a cliente me contratou para essa parede. E aí, digamos que nessa parede ela tem muito problema com a umidade, não sei o quê. Então, ela vai reclamar disso para você. Então, seja paciente, ouça ela, vá direcionando as perguntas para você ir anotando e ter todos os pontos principais, tá? E aí entra a parte do briefing, né? Para cada ambiente, eu tenho um questionário específico. Há um tempo atrás, né, no início, isso aí, a gente vai aprendendo e evoluindo com os nossos erros. No início, eu tinha um questionário e eu enviava esse questionário para o cliente para ele responder. E aí ele me respondia sim ou não. Então, eu não iria conseguir gerar esse desejo na cliente, sabe? A solução da dor e do desejo. Então, a partir do momento em que você vai perguntando, né, a conversa vai indo para outros ramos e aí você consegue trazer soluções mais certeiras, mais precisas e, consequentemente, o seu cliente vai ficar mais satisfeito. Na parte do contrato, né, eu sempre deixo alinhado já com o cliente a parte dos prazos, do cronograma projetual. Então, na primeira reunião, você vai levar o contrato para assinar e vai dizer, olha, primeiro passo é esse, data tal, data tal, para que as pessoas não fiquem lhe cobrando, porque tem cliente que é assim, né? Fica no pé e acha que as coisas acontecem da noite pro dia. Então, deixe tudo bem certinho, fala, né? Não só deixe no contrato, fale, mostre para que o cliente ele consiga ter essa noção de que as coisas têm realmente um prazo para ser cumpridas, né? Entra a parte do levantamento cadastral que eu falei no início. Nem sempre eu faço no mesmo dia, mas se eu for fazer no mesmo dia, eu levo um checklist. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui
do papelzinho, né? Eu fiz um bloco de notas próprio para a parte de levantamento cadastral, porque aí eu consigo fazer os check, né? Onde eu já fiz a parte da medição. Então, vai ser reforma, aí você mede a questão da altura do pé direito, você mede toda a parte de paredes, de porta, de janela. Então, como são muitos detalhes, né, a gente às vezes acaba esquecendo na euforia ali, né, do seu dia a dia, da reunião. Então, você faz esse checklist, você não precisa fazer da forma como eu fiz, mas tem assim um checklist para que você consiga, para que você não perca e depois fique faltando informações na parte do levantamento. Caso você não vá fazer no mesmo dia, na primeira reunião você já deixa agendado com o cliente para que você vá, né, reserve aí um horário, se você precisar de ajuda, leve alguém para que você consiga medir e fazer essa parte com êxito, porque é muito chato, gente, depois quando você tá lá projetando, faltou essa medida, e aí a conta não bate, não fecha, você vai ter que perder tempo e ir lá de novo medir. Então é importante fazer isso com calma. O cliente, ele precisa se sentir seguro, né, no que ele está contratando. Então, se você ficar o tempo todo lá calado, só ouvindo e escrevendo, ele não vai sentir, não vai ter essa autoridade, né, não vai gerar essa percepção de autoridade. Então, ele não vai se sentir seguro. Então, o que é que eu faço para que a cliente ela me enxergue como realmente uma autoridade, a autoridade que ela me viu lá no Instagram falando, né? Porque aqui no Instagram eu tô falando para uma câmera, é totalmente diferente quando eu tô falando com a pessoa. Então, eu fixo bem o olhar, mas também não para ficar invasivo, né? Se você perceber que o cliente tá trocando o olhar, você vai mudando aí as suas estratégias, mas eu geralmente dou algumas dicas pontuais, algumas soluções. Por exemplo, da parede, como eu falei, né? Tem muita umidade. Então eu já digo, ficaria legal um revestimento 3D. O que você acha? Eu já vou anotando e visualizando a percepção que ele vai ter sobre aquela ideia, né? Se foi boa ou se não foi. Caso o cliente pergunte algo que você não saiba, não demonstre fraqueza, né? Tente de uma forma ou outra explicar, mesmo que você não saiba concretamente, né? Real, e diz, eu vou verificar, né? De uma forma bem discreta, tá? Então, acho que a gente tem essas habilidades. E o mais importante, né? É que querendo ou não, a gente tem que manter o nosso jeitinho, a nossa essência, mas a gente tem que ser profissional. Então, vá com a roupa adequada, a gente tem que ter o nosso posicionamento, né? A gente fala bastante sobre isso com vocês. Então, na obra, como é que eu vou na obra? Eu vou com a roupa mais confortável, de bota, de tênis. Quando eu vou para reunião com o cliente, eu boto uma maquiagem, eu vou com o cabelo um pouco mais ajeitado, uma roupa um pouco mais formal, dependendo aí do clima da tua cidade, boto um blazer, ou enfim. E seja gentil, né? Seja carismático, sorria. E sempre tenha cuidado de não invadir, né, o espaço do cliente, tá bom? Espero que você tenha gostado e se inscreve aqui no canal para você não perder os vídeos, né? Temos vídeos de segunda e sexta, tá? Beijo e tchau, tchau!